E hoje, galera, vamos falar sobre Silent Hill 2 Remake, né? Uma releitura aí de um dos jogos mais icônicos do gênero Survival Horror, lançado lá originalmente em 2001, tá? O jogo redefiniu aí o terror psicológico e deixou a sua marca na história como um dois jogos já feitos, tá? Eu particularmente nunca fui muito dos Silent Hill, apesar de ter jogado bastante, muitos deles, tá? Eu nunca fui muito do Silent Hill, eu sempre fui mais do Resident Evil, coisa que era comum na época, né? A gente tinha Resident Evil, a gente tinha Silent Hill, dois jogos gigantescos na época lá de ouro do Survival Horror, né? E Resident Evil tinha um jeito e Silent Hill tinha outro completamente diferente. Então, comparações entre esses dois jogos só se deve por conta dos dois serem jogos de survival horror, né? Eu não entendo por que fazem comparativos, por que tem rinha desses dois jogos, sendo que eles são tão diferentes, né? Eu nunca consegui entender, né? Mas será que esse remake, galera, conseguiu manter a essência do original? É o que vamos descobrir aí juntos no vídeo de hoje, tá? Para começar, galera, Silent Hill 2 faz um trabalho impressionante ao capturar aí a essência do terror psicológico que tinha lá no primeiro jogo, né? No primeiro, entre aspas, né? No game original, né? Cada canto da cidade e cada detalhe da ambientação foram cuidadosamente trabalhados para proporcionar aí uma tensão constante. Isso coloca o jogador em uma experiência imersiva e intensa e traz ali de volta uma coisa que a gente já não tinha há muito tempo, né? Que era um clássico survival horror, né? Daquele jeitinho que a gente gostava de antigamente, que tinha puzzle pra caramba, que tinha tensão, né, mano? É muito bom. Silent Hill, eu já tô adiantando pra vocês, né? Silent Hill 2 Remake é bom pra caramba. A gente vendo trailers e tudo mais do jogo, muita gente, eu acredito que, tipo, cara, 80, 75% das pessoas que assistiram o trailer do jogo falou, mano, esse jogo aí tá esquisito, tá lagadinho, tá com uma gameplay meio Play 2, sei lá, mano, tava um negócio bem esquisito, não julgo quem fez isso, tá? Eu também fiz, eu também dei uma desconfiada, fui no hype da rapaziada, porém, quando o jogo lançou, foi outra história, né? O game se manteve assim, o trabalho que a desenvolvedora do jogo, que é uma desenvolvedora que eu gosto bastante, fez The Medium, fez Bushed Blair, fez o Layers of Fear 1, 2 e o remake, né, na Unreal Engine 5, é uma desenvolvedora que eu gosto muito, galera. Eu apesar da minha desconfiança lá no início, eu já botava um pouco de fé, eu sabia que seria minimamente legal, apesar de nos trailers parecer um pouco estranho, né? O remake, ele se mantém fiel à história do jogo original, carregando aí o mesmo peso emocional que conquistou aí os fãs lá em 2001, tá? Esse cuidado com a narrativa que a desenvolvedora teve e também, claro, com a atmosfera reforça a experiência psicológica profunda que marcou o jogo lá em 2001, tá? Então o trabalho dos caras foi não só excelente na questão de refazer o jogo, como também foi uma ótima reimaginação, até porque o jogo ele tem oito finais, tá? E alguns deles são idênticos ao original, temos dois finais diferentes do original, tá? Que são novos, e tem variações em finais que já tinham antes, tá? Que eles remodelaram, deixaram muito, não melhores, mas foram criativos em manipular esses finais e toda essa narrativa do game original, tá? Um dos pontos altos do nosso remake aqui está, obviamente, na renovação gráfica do jogo. Esse que é o principal ponto de um remake, pelo menos era, né? Hoje em dia a gente tem remake aí de jogo de 2017, de jogo de 2020, então se tornou meio que uma zona e uma lavagem de dinheiro esse tipo de remake, tá?
Mas nesse caso aqui, esse é, claro, um dos pontos mais positivos do jogo, que é refazer os gráficos, renovar aí as expressões faciais, dar mais detalhe, dar mais riqueza a tudo que está acontecendo ali no jogo, né? Esse detalhe ajuda muito a intensificar o envolvimento do jogador com a narrativa, dando mais vida e impacto emocional a cada interação que você vai ter no jogo, tanto na questão dos personagens em si, né, como os personagens vão reagir ali dentro do jogo, como eles vão interagir entre si, como também na atmosfera do jogo, já que o principal personagem que a gente tem dentro de Silent Hill nesse remake é, claro, a cidade, tá? A gente pode ter ali o protagonista, que é o James, a gente pode ter a Maria, pode ter ali o gordinho, que eu esqueci o nome, pode ter a Angela, né? Mas o principal personagem mesmo é a cidade, Silent Hill, né? E isso aqui, cara, graficamente falando, o jogo é um show, cara. Ele dá um show de espetáculo e a ambientação parece, mano, fora do real. Realmente os caras conseguiram transmitir bem tudo aquilo que foi apresentado, tudo aquilo que é Silent Hill, né? Com um visual que eleva a imersão desse game de terror, eleva muito o nível aí dos games de terror que a gente tem atualmente, tá? E quando você bate o olho no game a primeira vez, é uma combinação de nostalgia e também você fica impressionado, né? Porque realmente o jogo, ele tá muito bonito, tá muito bem feito, tá? E inclusive esse ponto aí na questão do bonito e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais pra frente, que eu joguei ele dentro no PC, né, na plataforma PC. O jogo tá disponível para PC e PS5, pelo menos por enquanto, tá? E eu tive alguns, sim, probleminhas com o game em relação ao desempenho, mas que com o passar do tempo, com atualizações e etc, com jeitinhos ou outros, a gente conseguiu dar um jeito nisso aí e conseguir finalmente zerar o jogo, tá? A gameplay, o combate e os puzzles, a equipe que fez o game, a Bloober Team, tá? Conseguiu equilibrar bem a gameplay, o combate, que se mantém ainda desafiadores e muito legais, principalmente em relação a gameplay, né? A gente sempre, quando a gente vê gameplays de Silent Hill, quando a gente vê os personagens se movimentando e tudo mais, né? A gente sempre imagina um bonecão todo duro, com um pedaço de madeira batendo no bicho, né? E basicamente Silent Hill é isso, né? A gente tem ali personagens que não são heróis, não são policiais, como é, por exemplo, em Resident Evil, né? Mas que isso aí faz parte da essência do game, né? Esse travadão que a gente tem lá desde o primeiro jogo, né? E aqui eles manteram isso, tá? Isso ajuda muito a preservar aí o clima de horror, forçando o jogador a pensar em estratégias, economizar recursos e tudo mais, né? Mas aqui a gente tem um pouco de evolução nesse sentido, podemos dizer assim, já que o jogo, ele puxa muito, eu acredito né, jogando, ele puxa muito pro lado do Alan Wake 2, sabe? Ele puxa muito pro Alan Wake, no caso, né? Apesar de muita gente falar, parece muito o Resident Evil 2 Remake, parece muito o Resident Evil 3, que tem aquelas esquivas, que tem aquelas roladinhas e tudo mais, né? Mas, ao meu ver, o estilo de câmera, o estilo de gameplay, até mesmo o combate ser um pouco mais lento e tudo mais, lembra muito mais o Alan Wake 2 do que propriamente aí Resident Evil. Apesar de, claro, Resident Evil 2, cara, foi muito foda, o remake no caso, né? Foi muito foda e, claro, inspirou muitos jogos. Eu não tenho dúvidas que em alguns elementos a Bloober Team, ela se inspira bastante em Resident Evil 2, mas o que eu sinto assim, galera, vendo e jogando o game, é que de fato eles se inspiraram bastante em Alan Wake, tá? Outro ponto no sentido do tópico que a gente mencionou anteriormente, que é puzzles, né? Cara, os puzzles do jogo, além da gameplay que é desafiadora, que é intrigante de você jogar, os puzzles são uma verdadeira experiência de exploração, tá? Cada enigma, cada puzzle é desafiador e exige que o jogador investigue o ambiente,
que rode o ambiente, que vá para lá e para cá, né? O que contribui muito para aumentar aí a sensação de suspense, mistério, tensão que o game tem, tá? Então isso é uma coisa muito foda e é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Puzzles de verdade, né? Puzzles que vão fazer você pensar, puzzles que vão fazer você correr atrás de informação, né? Para conseguir aí de fato progredir no game. E esse game ele se mantém, parece um game de lá dos anos 90, do início dos anos 2000, né? Só que de fato atualizado. Então realmente parece um remake, não é como por exemplo os games da Capcom, que são jogos maravilhosos, tá? Mas que são uma reimaginação total do que era o remake, tirando, claro, o Resident Evil 1 Remake, que na minha opinião é o melhor remake até hoje, tá? Silent Hill 2, apesar de ser maravilhoso, ainda não superou ele pra mim, tá? E, inclusive, o trabalho que Silent Hill 2 Remake faz é algo muito similar ao que a gente vê com o Resident Evil 1 Remake, tá? Por quê? Porque o Resident Evil 1 Remake, ele basicamente pega o que a gente tem lá no Resident Evil 1 original e ele meio que insere elementos, ele expande em certos aspectos, né? Mas em momento algum ele perde aquela essência que a gente tinha lá no primeiro jogo, tá? Então a gente tem a mansão, tem a questão de você catar certos itens para liberar uma porta para ir pro jardim, depois a gente desce lá na parte da caverna, né? Desce lá no poço, depois volta, depois vai, sabe? A gente tem toda essa trajetória no primeiro jogo, só que o que eles fazem nesse remake? Eles introduzem certos elementos que não tinham na narrativa lá do primeiro jogo. Então a gente imagina que o primeiro jogo ele é uma linha reta, né? Ou digamos assim, até porque o primeiro jogo, cara, do Resident Evil a gente zera em, sei lá, 50, 40 minutos. Se você estiver jogando bem, se fazendo speedrun, né? É bem rapidinho, bem tranquilo, vai reto, né? O que eles fazem? Naquela cena ali que você vai sair pra mansão, você precisa reunir os símbolozinhos, né, pra botar na porta e tudo mais. Só que aqui no remake a gente tem uma variação disso, né? A gente precisa fazer muito mais coisa pra coletar tais itens. E o remake do Silent Hill 2 tem basicamente esse mesmo esquema, né? O que é muito legal, né? Você tem ali um game que é basicamente a mesma coisa, atualizado, não só graficamente, como também na questão do conteúdo, né? Tem um conteúdo muito mais robusto, tem um conteúdo assim muito mais elaborado, digamos assim, né? E a trilha sonora, tanto a trilha sonora quanto a parte sonora da ambientação e tudo mais, né? Cara, são obras-primas e se encaixam perfeitamente em cada momento da gameplay. Mas a gente falou bastante de pontos positivos, né? Só que pontos negativos sempre vão existir, né, galera? Nenhuma obra, nenhum jogo, nenhum livro, nenhum filme é totalmente perfeito, né? E infelizmente Silent Hill 2 Remake ele sofreu principalmente no lançamento, isso obviamente falando da plataforma que eu joguei, tá? Que foi o PC, tá, galera? Ele sofreu muito problema de otimização. Você pode até falar, ai, mas eu joguei de boa, Marcos, eu não tive nenhum problema de otimização. Cara, mas o histórico não mente, né? A gente vê aí diversos relatos de pessoas que tiveram problema. A gente vê testes aí no YouTube de pessoas que testaram diversas placas que tiveram problemas de stutterings em diversos momentos, inclusive stutterings são um problema frequente dentro desse jogo, tá? Stuttering, pra quem não sabe, galera, são aquelas travadinhas que dá no jogo, tá? Você pode estar ali jogando o jogo a 60 frames, só que em diversas partes você sente que ele dá uma engasgadinha, sabe? Dá uma engasgadinha e você fica notando essa engasgadinha em diversos momentos, sabe? Isso é basicamente o stuttering, tá? E no dia do lançamento, Day One, se eu não me engano eu joguei antes do lançamento. Eu não lembro, acho que eu não lembro se tinha acesso antecipado, mas no dia do lançamento, vamos supor assim, né? O game, ele tava dando muito problema de stuttering.
As cutscenes, elas eram travadas em 30 frames. O jogo, ele tinha o Frame Generation, tá? Que auxilia muito hoje em dia, principalmente em jogos que estão ali com a performance meio zoada, né? Ele não estava ativo, tá? Ele não aparecia no menu, você tinha que fazer toda uma gambiarra para poder ativar o Frame Generation, e ainda assim, com o Frame Generation, o game continuava dando stuttering, em diversas partes, tá? E isso foi um problema que me incomodou bastante, principalmente no começo, até porque o jogo foi lançado antes, né? Teve acesso antecipado, me incomodou bastante isso. Mas hoje em dia o jogo tá bem fluido, tá, galera? Ainda tem um stuttering ou outro problema, talvez da engine do jogo, problema do carregamento do mapa, né? Já que o jogo ele tem bastante névoa e tudo mais, né? Mas que no geral, galera, vou ser sincero com vocês, apesar dos stutterings ter sido um incômodo bastante pra mim, eu consegui zerar o jogo de boa, consegui jogar de boa, tá? Foi tranquilo, de certa maneira foi tranquilo, tá? E o stuttering, galera, apesar de, vamos supor, beleza, você tá jogando a 60, trava em 30 que talvez pare, não para, tá? O stuttering ele vai dar aquela gargaladinha assim, independente de você cravar ou não, tá? Então, apesar disso, o stuttering ser chatinho, com o passar do tempo, você forçando, acaba aí conseguindo jogar, né? Além disso, algumas animações poderiam ser melhor, né? E eu acho que isso foi um dos principais pontos que fizeram a rapaziada virar o olho pra ele lá no trailer, tá? Porque as animações, certas animações de movimento, de combate, elas são um pouco estranhas, tá? Assim como se você voltar no tempo lá em 2001, lá em 2003, lá em 2004, 2008, né? A gente tinha jogos de Silent Hill que o boneco, apesar da época ser mais aceitável, os bonecos eram todo travadão, tá, galera? Então isso é algo que vem desde, de muito tempo, tá? Mas são realmente um pouco estranhas as animações do jogo, tá? E cara, esse remake, na minha opinião, apesar de... Só lembrando, tem esses dois pontos negativos só, tá, pra mim. Só esses. Porque esse jogo, ele é um remake que, se colocar ao lado de grandes jogos recentes que também se intitulam remake, se bem que pararam hoje em dia, né? Pararam de botar esse nome, vamos fazer The Last of Us Remake, né? Se colocar do lado de jogos como Resident Evil, The Last of Us, entre outros, né? É um jogo que realmente impressiona, cara, impressiona demais a equipe que fez o jogo, a desenvolvedora do jogo, fez um trabalho excelente. Eu não tenho dúvidas que vão continuar aí no comando. Eu espero, né, a Konami continue, espero que a Konami continue com eles, né, porque realmente fizeram um trabalho excelente, e até mesmo eu chuto dizer que supera o original, tá? Até porque o original ele tem certas limitações da época, que limita a rapaziada em certos sentidos, né? E claro, vai ter diversas opiniões entre os jogadores, mas no geral o remake, galera, ele é uma obra de arte, é uma obra moderna assim, que respeita muito o legado do jogo original, e ainda assim consegue trazer aí coisas novas, consegue inovar em diversos aspectos, tá? Então é um puta jogaço mais do que recomendado, tá? Recapitulando aqui a questão dos pontos positivos e negativos, em pontos positivos a gente tem gráficos, ambientação, a gente tem a história que é excelente, tem uma carga emocional muito forte, né? Tem temas muito fortes, coisa que é bem diferente, por exemplo, de Resident Evil, né? Já que o pessoal gosta tanto de comparar, né? É bem diferente nesse sentido de história, tá? O Silent Hill ele tem uma história que tem muito mais peso, né? Tem muito mais psicológico, né? Os inimigos e as mecânicas são maravilhosas nesse remake. O combate, tanto o combate com a arma branca quanto o gameplay, são muito legais. Os puzzles são muito bons, tá? É muito legal ver puzzles, e a trilha sonora é perfeitamente casada com tudo isso que eu falei. Então o game, cara, é praticamente perfeito, tá? O único porém são os pontos negativos, né? Que no meu caso foram os problemas de otimização. O jogo tem muitos problemas, tinha muitos problemas, né? Agora melhorou bastante com as atualizações, e o jogo tem bastante stuttering, o que faz você passar certas raivas
dependendo aí da sua placa. No meu caso, eu testei em 3 placas, na real, né? 4060, RX 7600 e RTX 2060, né? A 2060 é mais fraca dentre essas que eu citei e até ela consegue manter muito bem 60 frames, ela consegue manter muito bem ali os frames rates, tá? Então até com a 2060, que é uma placa bem antiguinha já, que já tá fora de linha, o game roda bem, tá? As animações elas poderiam ser um pouco mais fluidas também, como eu disse anteriormente, então para mim esses são aí os pontos positivos e negativos, tá? Em resumo, galera, Silent Hill 2 Remake entrega aí uma experiência digna do clássico, né? Com uma narrativa tocante, personagens imersivos e uma ambientação fiel. E é um jogo que respeita e aprimora lá aquela essência que tem no original, né? Sem mexer em praticamente nada, sem modificar nada que a rapaziada gosta, né? Os caras realmente fizeram um trabalho excelente. Para quem é fã de Survival Horror ou quer reviver um dos melhores jogos do gênero, né? Que é o Silent Hill 2 Remake, essa versão definitiva do jogo, apesar dos problemas técnicos, vale muito a pena para quem busca aí um terrorzinho psicológico, para quem busca um survival horror, para quem tá cansado, para quem tá com saudade de jogos antigos, né, que tem puzzles e tudo mais. Cara, esse game aqui é excelente e seria um crime não recomendar para vocês esse jogo, porque realmente é um baita de um jogão e merece até mesmo estar indicado ali ao GOT, né? Porque realmente, cara, jogaço demais, muito bom. E, cara, vai de cabeça que o jogo realmente é muito bom e tem muitos pontos positivos, muitos mesmo, tá?